adorar, né? Hoje de manhã eu estava dizendo que diante de uma crise nós precisamos adorar a Deus, porque o ato de adorar é a hora que nós paramos, né? Para olhar para o alto. Como tem faltado isso para a gente, parar para olhar para o alto. Assim são os adoradores. Eles param tudo que está fazendo para olhar para o alto. Então agora a gente vai parar tudo também. Eu espero que você pare mesmo para mais uma vez olhar para o alto, porque assim nós adoramos a Deus. Gostaria de ler com os irmãos hoje lá a Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, nós estamos trabalhando essa temática no ano de 2020, a agenda positiva, a tentativa pastoral de dizer para você que você poderia colocar algum desses itens aqui e falar, esse ano de 2020, isso aqui eu vou colocar em prática na minha vida. Eu não vou dar conta de colocar tudo em prática, mas isso aqui eu vou colocar em prática. Nós já falamos sobre andar com Deus, e eu comecei já há 2 domingos atrás a falar que nós devemos cumprir a nossa missão. No ano de 2020 estou tomando uma decisão, eu vou cumprir a missão que Deus me deu. Esse é o meu desafio para você. Então eu te convido para ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Diz assim, a minha leitura é na NVI, a Nova Versão Internacional. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Claro que essa agenda positiva, esses tópicos que eu estou colocando aqui, ela é um esforço, sim, é uma tentativa pastoral, para você tomar uma posição em relação à sua espiritualidade. Porque chega uma hora que a gente tem que parar de empurrar com a barriga. Chega uma hora que a gente precisa parar de fingir que é crente, de fingir que é discípulo de Jesus. Ou então de colocar algumas práticas superficiais na área da espiritualidade e achar que está bom assim, que isso é suficiente. Que define você como discípulo de Jesus. Porque você pratica algumas coisas assim que não tem muito a ver com aquilo que deveria praticar um discípulo de Jesus. Então chega uma hora, e essa é a temática, que a gente possa levar um pouco Deus a sério, que nós possamos levar a espiritualidade a sério, que nós deveríamos levar o nosso compromisso com Deus um pouco a sério. Então, quem sabe você não olha para esse tópico, eu quero cumprir a minha missão no ano de 2020. Porque Jesus deu uma missão para a igreja. E se você é igreja, você também faz parte da missão que Jesus deu. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus novamente disse, não foi uma vez só, novamente ele falou para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu agora estou fazendo isso, enviando vocês. Então a gente tem uma missão para cumprir. Nós somos enviados da parte de Jesus para esse mundo de trevas. E se somos enviados, então logo nós temos alguma coisa para cumprir. E a gente tem uma missão, sim, enquanto estamos aqui. Porque que outro motivo Deus o Pai teria para me manter aqui nesse mundo? Que outro motivo Ele teria nesse mundo de trevas, deixando cada um de nós, onde a luz de Jesus já brilhou dentro da gente? Por que Ele nos manteria aqui se não fosse para alguma missão, para alguma coisa que Ele tem propósito? A gente não está aqui a passeio. Há uma missão que Deus deu para a sua igreja, que nós temos que cumprir essa missão. Agora, é óbvio que nessa missão que o Senhor nos deu, há alguns empecilhos que militam contra a gente. E se tem um empecilho que milita contra a gente muito forte, é o nosso comportamento. As nossas atitudes no dia a dia. Se tem uma coisa que milita contra a missão que nós temos que cumprir, é o nosso estilo de vida. O jeito que você se comporta, o jeito que você fala, influencia na missão que você tem. Eu, como pastor, eu tenho
várias coisas que abrigam no meu coração em relação às os meus familiares. Eu tenho mais 11 irmãos. Nenhum deles tem compromisso com Jesus Cristo. E possivelmente você também tem na sua família parentes, amigos, gente querida que você gostaria de ver entregando a vida para Jesus, tendo compromisso com Jesus, levando a sério a vida da espiritualidade. Todos nós temos. A gente gostaria de ver os nossos parentes interessados em Deus, interessados na igreja, interessados nas coisas de Deus. E nós vamos em direção aos nossos parentes. A gente tenta falar para eles do amor de Deus. E quase sempre os nossos parentes, os nossos amigos não conseguem ouvir a gente. Eles não dão ouvido para aquilo que a gente fala. E sabe por que eles não dão ouvido para aquilo que nós estamos falando? Porque eles estão olhando para a nossa vida. Estão olhando para o nosso comportamento. E quando os parentes nossos olham para o nosso comportamento, eles estão vendo ali incoerência. Eles olham para a gente e vê pendência. Eles olham para as nossas vidas e vê problemas morais. Eles olham para as nossas vidas e vê desvio de caráter. E todo esse comportamento aí impede que eles estejam escutando aquilo que nós temos para falar. Por quê? Porque existe uma relação muito estreita, irmãos, entre a mensagem que nós temos e a nossa vida. As pessoas não costumam fazer separação da mensagem que tem com a vida que leva, mas existe sim. Existe sim. Eu vi um camarada que na antiguidade disse assim: a sua atitude fala tão alto, que eu não consigo te ouvir. Pode passar. Ralph Waldo Emerson disse: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você tem para dizer. Então é muito comum no meio dos nossos parentes, no meio dos nossos amigos, familiares, a gente vir falar sobre Deus, a gente quer falar sobre Jesus, a gente quer falar sobre a igreja, e sabe qual é o problema? Eles não escutam, irmãos. Eles não escutam o que a gente tem para falar, eles não conseguem ouvir a gente, e não é culpa deles. Eles não conseguem ouvir o que nós temos para falar, porque as nossas atitudes falam muito alto, e elas estão contradizendo aquilo que nós estamos falando. Eu sei que você gostaria de ver um parente, um filho, um amigo, pai, irmão, eu não sei quem, de também vir com você para a igreja, sentar aqui nesse banco, de dizer assim, em alto tom: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, mas o problema é a incoerência. A gente fala da igreja, a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, mas eles estão olhando para a nossa vida. Eles estão ouvindo o que sai da nossa boca. Eles estão olhando o nosso comportamento. E o nosso comportamento, a nossa atitude, impede essas pessoas queridas nossas de ouvir o que nós temos para falar. Porque a nossa vida contradiz, irmãos, a mensagem que nós temos na boca. Eu tenho falado aos irmãos mais de uma vez que os discípulos de Jesus são conhecidos. O discípulo de Jesus, dá para a gente saber quem são eles. Os discípulos de Jesus, eles não são conhecidos pelo que eles fazem no final de semana. Possivelmente ir para uma igreja. Os discípulos de Jesus não são conhecidos porque eles vão ou não vão a uma igreja. Os crentes deles não são conhecidos como crentes porque eles oram. Os evangélicos não são conhecidos como evangélicos porque eles têm a prática de ler a Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia é importante, irmãos. Orar é importante. Vir à igreja também é importante. Mas não é isso que define se você é de Cristo ou não. Não é isso que define se você é cristão. Não é isso que define se você foi salvo por Jesus ou não. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele disse que pelos frutos nós conheceríamos os seus discípulos. Jesus era preocupado com isso. E chega uma hora que ele disse assim: os meus discípulos, eles serão conhecidos. E pelos frutos vocês os conhecerão. Pelos frutos. Os discípulos de Jesus são conhecidos porque tiveram o caráter transformado, irmãos.
Os frutos deles são fruto de caráter, de comportamento, de atitude. Houve transformação na vida deles. E a transformação aconteceu de tal forma que isso é visto na forma como o marido trata a sua esposa, na forma como uma esposa trata o marido, na forma como os pais tratam seus filhos, na forma como os filhos estão tratando seus pais. É aí que nós percebemos se houve transformação, porque ali a gente vai ver os frutos. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelos frutos, pelo caráter dele, pela maneira como eles fazem negócio, pela maneira como eles tratam as pessoas que estão à sua volta, pela maneira como eles lidam com o trabalho secular. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelos seus frutos, pela responsabilidade que eles demonstram quando alguém coloca alguma coisa na mão deles. Os discípulos de Jesus são conhecidos. 2 semanas atrás eu falei de Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, quando escreve para aquela igreja, ele vai dizer: coloque em ação a fé de vocês. Coloque em ação a fé de vocês. A salvação que Jesus nos oferece, ela é gratuita, irmãos. O que Deus fez por você e por mim é gratuito. Deus te oferece perdão de graça. O Senhor oferece para você salvação e não te custa nada. O Senhor te oferece eternidade e não te custa nada, é tudo de graça. Tudo de graça. Só que tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa começar a colocar a sua salvação em andamento. Hoje de manhã, na escola bíblica, na sala de casais que eu ministro aula, eu chamei o Rodrigo na frente, entreguei um presente para ele e falei: a salvação é isso aqui, ó, é um presente. Entreguei para o Rodrigo, toma aqui a salvação. Ele pegou a salvação, toda embrulhada num papel bonitinho assim, sentou perto da esposa dele. E muitos crentes estão fazendo isso. Eles receberam o presente de Jesus, mas não abriu o presente. Não abriu. Receberam como um presente, como um dom divino, a vida eterna, mas o presente ficou lá. Desenvolva a sua salvação, abra o presente, coloque em ação o poder redentor da salvação que Jesus te deu na sua vida. Deus te deu esse presente. E esse presente que vem por meio da salvação, que é o poder da ressurreição, que ressuscitou a pessoa de Jesus, é por ali que eu começo a influenciar e redimir o meu casamento, é por ali que eu começo a influenciar e redimir a minha vida secular no trabalho, é ali que eu começo a redimir as minhas relações pessoais. Frutos, irmãos, fruto. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelos seus frutos. Agora é óbvio, tem um monte de gente que acha que é discípulo de Jesus, que foi salvo por Jesus, e não foi. Simplesmente assim, não foi. Tem alguns que receberam a salvação como presente, mas ficou nisso. Leva uma vida espiritual medíocre. Medíocre. Não tem utilidade nenhuma no reino de Deus. O poder da salvação não está em ação na vida dela. Então tem muitos discípulos de Jesus que recebeu sim esse presente de Deus, mas não abriu o pacote. Não colocou a salvação em andamento. Não colocou o poder da ressurreição, que é o poder da salvação, nas nossas vidas, na vida das pessoas que está também do lado. Fala a verdade, quantas pessoas queridas suas que você não tentou trazer para a igreja? Quantas pessoas lá da tua casa que você não gostaria de ver sentada aqui, junto com você nesses bancos, adorando o Senhor? Quantas vezes você não tentou falar de Deus para elas? Quantas vezes você não tentou fazer uma armadilha evangélica para ela vir na igreja? Lá na igreja, porque vai ter uma festa, na igreja vai cantar o coral, na igreja vai acontecer isso, vamos lá, armadilha de crente para os parentes. Pastor, trouxe meu parente aí, agora o senhor se vira, hein? Dá um jeito aí. E sabe o que a gente fala? Sabe o que é, pastor? Santo de casa não faz milagre. A gente vem na igreja e diz assim: ore para que o fulano de tal mude a vida, transforme a vida. Eu estou aqui no culto de quarta-feira pedindo, irmãos, eu tenho lá um filho, eu tenho um parente, eu tenho um irmão, e eu quero que Deus mude a vida dele, porque a vida dele está um perigo danado. E nada acontece. Os nossos parentes continuam não estando aqui na igreja.
Os nossos queridos continuam não vindo para a igreja, não se renderam a Deus, não conhecem o amor de Deus. E sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Por causa das nossas atitudes. Por causa dos nossos comportamentos. A gente fala que é de Jesus, mas não age como se pertencesse a Cristo. A gente fala que nasceu de novo, mas não age, não vive a vida como se nascesse de novo. Nós afirmamos que somos de Cristo, mas a gente não age e as nossas atitudes não é coerente com aquilo que nós estamos falando. O texto que nós lemos, Jesus fala a respeito de duas identidades que nós temos. É duas afirmações que Jesus fala. Ele diz assim: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte do chamado Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E essas duas afirmações de Jesus, ela nos ajuda a gente a ser coerente. Porque, na verdade, o que falta é a gente ser coerente. Porque há uma incoerência na vida dos cristãos que é algo extraordinário, irmãos. E é essa incoerência que impede que os outros estejam ouvindo o que a gente tem para falar. Impede, irmãos. Impede, é um empecilho para que elas não escutem o que nós temos para falar. Então Jesus vem aqui no Sermão do Monte, ele vem e faz duas afirmações que nos ajudam nessa incoerência. São duas analogias que Jesus usa. A primeira dela, ele vai dizer que vocês devem viver a vida como o sal da terra. Vocês têm que ser o sal da terra. Vocês, inclusive, estou dizendo, é a identidade de vocês. Vocês são o sal da terra. É o convite de Jesus para a gente parar de ser incoerente, para a gente ter um discurso coerente, de acordo com as nossas atitudes, seja sal da terra. Nós sabemos aqui, pela IBD, já estudamos isso um monte de vezes, a importância do sal na época de Jesus. E era importante, pelo menos, por duas propriedades básicas, né, que o sal tem. Vamos como se voltasse para a IBD. Né? Qual é uma das propriedades do sal? Preservar alimentos. Agora, lembra, Jesus está usando isso para dizer para a gente, olha, não seja incoerente. Vocês são o sal da terra. O sal, na época, era usado, sim, para preservar os alimentos. As pessoas, na época, não tinham freezer. As pessoas, na época, não tinham geladeira. A única forma de preservar alimentos, como carne, como peixe, era salgar. Então, colocava sal e era preservado os alimentos. Agora, Jesus vai dizer, o sal tem uma propriedade de preservar os alimentos. E vocês, como o sal da terra, também têm essa propriedade de preservar. O sal não apenas preserva a carne, mas o sal que preserva a carne é uma propriedade, se você é meu discípulo, que você tem. Você tem. Eu gosto de comida salgada. Gente, carne sem sal, outra insonso. Sopa sem sal, parece que eu estou no hospital internado. Nunca tive, mas é igualzinho. Arroz sem sal, parece que eu estou lá no Japão. Não é fácil. Não é fácil. Mas o sal tem essa propriedade de preservar, irmãos. Pastor, e como é que isso seria na vida do discípulo? Bom, seria assim, se você chegou num ambiente, no mínimo você deveria preservar aquele ambiente. O nome de Jesus não piora ele. Você não é sal da terra? Você chegou lá, a coisa está difícil, você deixou pior? Você chegou, o ambiente piorou? Espera aí, que discípulo é esse que é você que chega no ambiente e o ambiente piora? Porque no mínimo o sal faz uma coisa, preserva o ambiente do jeito que está. Mas tem crente que é chato. O camarada chega e piora. Tem gente que é cri-cri mesmo. Ele chega, o ambiente fica pesado. E Jesus está dizendo, os meus discípulos não são assim, meus discípulos, eles são o sal da terra. Eles vão preservar o ambiente onde eles estão. Então, no mínimo, o discípulo de Jesus, quando chega num lugar, preserva do jeito que está. E a gente precisa prestar atenção nisso. Você chegou lá na casa do teu pai e da tua mãe, o ambiente ficou pior por tua causa. Você chegou lá no ambiente, lá num culto de pequeno grupo, você chegou e por tua causa que lá ficou pior do que estava.
Uma das propriedades do sal é preservar o ambiente, preservar as coisas. E a outra propriedade é dar sabor. Pode passar aí. Você só sabe o gosto verdadeiro de uma carne se tiver sal. Você só tem o gosto real de um alimento se você colocar sal nele. O sal tem essa capacidade de trazer à tona o verdadeiro sabor de um alimento. Então, se por um lado o sal tem o poder de preservar, por um outro lado, o sal tem o poder de trazer sabor. E o verdadeiro sabor é aonde ele chega. Eu estou querendo ser bastante educado para dizer assim, que quando você chegar no lugar, o ambiente deveria ficar melhor. Deveria ter sabor. Jesus sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, os meus discípulos, por onde quer que eles estejam andando, onde quer que eles estejam, o simples fato deles estarem presentes vai influenciar o ambiente. Não precisa falar nada. O simples fato da presença do sal preserva e dá sabor. E Jesus está pegando isso, é Jesus que está fazendo isso, viu? Ele está pegando isso para dizer assim, os meus discípulos é assim, quando eles chegarem num local, pelo simples fato deles estarem ali, o ambiente vai ser preservado e eles vão influenciar aquele ambiente para um jeito muito melhor do que estava. Eles vão influenciar. Quer dizer que amanhã, quando você chegar no ambiente do seu trabalho, você chega lá e vai chegar uma influência divina da parte de Deus, porque você chegou lá. O ambiente lá vai ficar bem melhor. A simples presença sua lá vai fazer aquele ambiente melhorar. E Jesus está dizendo isso. A presença dos meus discípulos faz o ambiente ficar diferente. A presença dos meus discípulos vai fazer que o ambiente esteja um pouco melhor. Os meus discípulos, quando vão para a faculdade fica melhor. A sala de aula que eles estão presentes, pelo simples fato deles estar presente ali, vai ficar um ambiente muito melhor, o ambiente vai ser preservado, ele vai ganhar sabor, porque eles estão presentes lá. Eles não precisam falar de Deus, não precisam falar de Jesus, não precisam falar da igreja, só pelo simples fato de estar presente, eles vão influenciar pela presença deles. Eles não precisam falar nada. É só o simples fato de estar lá. Imagina Jesus fazendo uma afirmação, que se você é discípulo de Jesus, quando você chegar lá na festinha da sua família, só porque você está lá, o ambiente deveria ter sabor, deveria ser gostoso. Você não precisaria abrir a sua boca, mas você estando lá, traria alegria para as pessoas. O ambiente ficaria gostoso pela tua presença. Jesus está dizendo, os meus discípulos são assim. Eles não precisam falar nada, mas eles vão influenciar o ambiente aonde eles estão. Por quê? Porque eles dão sabor. Eles são o sal da terra. Quando você chega lá na tua família, o ambiente fica mais gostoso. Você não abriu a boca, mas todo mundo fala, mas como está gostoso aqui. Eu não sei porquê, mas está tão gostoso aqui, você pode dizer, não, é porque eu cheguei mesmo. Modéstia à parte, é só porque eu cheguei. Onde eu chego, o ambiente fica mais gostoso mesmo. Está gostosinho aqui? Tá, porque eu estou aqui, meu filho, porque eu cheguei. Os crentes hoje em dia usam demais as palavras, irmãos. Se tornam chatos, cansativos. Falam demais. Vive muito pouco. Fala muito. Demonstram na vida muito pouco. Não estou dizendo que as palavras não devem ser usadas. É claro que deve ser usada. Depois que a minha vida fala. Depois que a minha atitude tem a voz. Aí as palavras são muito bem-vindas. Só que antes da verbalização, antes de tentar falar para as pessoas lá na tua família, para os teus amigos, para os teus parentes de Jesus, da igreja, que Deus é bom, que Deus ama elas, olha para o teu caráter. Olha para o tipo de gente que você é primeiro. Não fica tentando transformar a vida dos outros pela tua boca, pela tua fala.
Nós transformamos, somos instrumento de Deus para transformar as pessoas à nossa volta por aquilo que Deus fez na nossa vida. Pela transformação que aconteceu conosco, no nosso caráter, na nossa índole. Esse negócio de chegar lá e ficar falando que Jesus te ama, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, as pessoas estão olhando para você, meu irmão, é para você que elas estão vendo. E se a tua vida é incoerente com aquilo que você está falando, elas não vão escutar o que você está falando. Elas não vão ouvir. Porque o nosso caráter fala muito alto, irmãos. As nossas palavras deveriam ser coerentes com a nossa vida. E sabe o que é extraordinário que Jesus fala? Jesus fala que na medida que nós vamos vivendo o Evangelho, a nossa fala fica sendo desnecessária. Na medida que nós vamos vivendo o Evangelho, não é muito necessário a gente falar. Hoje de manhã, falando com os irmãos lá na EBD, eu disse sobre São Francisco de Assis, do ano de 1200, que chamou o noviço dele para evangelizar no Porto, lá no Cais, e saiu para evangelizar São Francisco de Assis com o seu noviço, e chegaram no Porto, começaram a carregar caixote, começaram a carregar banana, começaram a carregar fardos, e não sei o que lá, trabalharam o dia todo. Quando chegou em casa de volta, o noviço falou para São Francisco assim: o senhor me enganou. O senhor me chamou para evangelizar e eu trabalhei que nem um cavalo o dia todo. E diz os historiadores que o São Francisco de Assis disse: meu filho, nós evangelizamos. É assim, evangelize. Quando for necessário, você usa a palavra. As pessoas lá viram o amor que nós demonstramos por elas. Aquele é o amor de Deus que fez eu carregar aqueles fardos, carregar os pacotes. Evangelizar é agir. Mas se for muito necessário, a gente pode falar. E essa é uma verdade que a gente deveria aprender, irmãos. Tem hora que palavra é desnecessária, porque a nossa vida está falando. Então Jesus vem e diz assim: olha, eu vou te ajudar você a não ser incoerente. Você é sal da terra, já estou dizendo. Não é que você vai fazer um esforço para ser, você é. Então coloque em ação isso que você é. Deixa a sua identidade vir para fora, haja de acordo com a sua identidade. Chega num ambiente, deixa um ambiente melhor. Tem um estilo de vida, tem um tipo de caráter, um tipo de comportamento, que quando você chegar, o ambiente fica saboroso porque você chegou lá. Então Jesus vem e diz: vocês é o sal da terra. E aí ele vem e diz assim também: vocês são a luz do mundo, então eu decido cumprir a missão sendo a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E não dá para esconder a luz. E aqui eu acho que é muito interessante, né? Porque é impossível esconder a luz, irmãos. É impossível conter luz. Não tem como você conter a luz. E Jesus usa ali, olha, uma cidade, vocês é um tipo de luz que parece uma cidade que está edificada lá em cima do monte. De longe as pessoas veem ela, é impossível esconder ela. Por quê? Porque está em cima do monte. Vocês é como uma candeia que é colocada lá no velador e ilumina a casa inteira. É impossível conter vocês. O que Jesus está dizendo é que se uma pessoa compreendeu o amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário, se você é alguém que compreendeu o que aconteceu lá na cruz do Calvário, e se rendeu ao amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário, a luz de Cristo está dentro de você, ela irradia da gente. E não dá para conter ela. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês são essa luz. É impossível conter vocês. Não dá para esconder vocês. Nada vai poder deter vocês. Não tem como. Você é discípulo de Jesus? Não dá para conter você, irmão. Você é discípulo de Jesus, é assim. Você é como uma cidade em cima do monte, todo mundo vai ver. Agora sabe o que Jesus está dizendo? Além disso tudo, ele está dizendo assim: presta atenção no que eu vou falar para você, tá bom? Lembra da mulher samaritana? Ela esteve falando comigo, eu acabei de falar com ela, ela não se conteve. Ela voltou para a cidade dela, para Samaria, e uma cidade inteira se converteu por causa dela.
Não deu para ela conter aquilo dentro dela. Ao ponto de as pessoas virem e falarem depois para ela, olha, agora nós cremos, não foi por tua causa, não foi por causa dessa luz, por causa dessa mensagem que estava dentro de você. Nós cremos porque agora a gente foi lá falar com ele. O discípulo de Jesus é assim, eles não se contêm, irmãos. A luz de Cristo passa por eles, irradia através deles. Lembra de Zaqueu? Zaqueu recebe Jesus na casa dele. Estão lá numa refeição, de repente Zaqueu não se conteve. Ele se levanta e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Jesus não falou nada para ele. Mas a luz de Cristo estava nele. E ele não se conteve. Se por um lado, Jesus está dizendo que o sal traz influência aonde ele está, pelo simples fato da presença, e que um discípulo de Jesus, aonde ele estiver, ele vai fazer diferença, porque não dá para conter o sal. O sal vai fazer diferença. Por um outro lado, a luz não influencia, não é pela sua presença, mas é pelo seu poder de propagação. Eu vou explicar de novo. O sal influencia pelo simples fato dele estar presente. A luz não influencia pelo simples fato de estar presente, mas pelo poder que ela tem de propagação. Ilumina tudo, irmão. Ilumina tudo. E Jesus está dizendo para a gente, vocês são a luz do mundo. Vocês não vão poder ser contidos. Se amanhã vocês decidirem evangelizar o bairro Jardim Aeroporto, nada vai conter vocês, porque vocês é minha luz. Se você amanhã tiver uma postura de amor pela tua família, nada vai conter você no meio da sua família. O poder de propagação está em você. As pessoas lá vão receber a minha luz, porque está em você. Porque a luz, ela tem o poder disso, de propagar. A gente pode ser luz, irmãos. Eu acho fantástico isso. Não tem nada extraordinário. Não trouxe nenhuma palavra grega hoje para os irmãos, para explicar. Mas é muito simples, você é o sal da terra. Se você foi salvo por Jesus Cristo, a sua presença vai melhorar o lugar onde você está. Agora, se quando você chega o local é ruim por tua causa, se pergunte se você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você também é a luz do mundo. Ninguém vai te conter lá, não. A luz de Jesus vai chegar nas pessoas que estão à sua volta, não tem como. Então hoje, pelo tempo que eu tenho, eu quero te dar algumas dicas para que você possa ser luz, amém? Bom, como é que os discípulos de Jesus podem ser luz, pastor, nesse mundo de trevas? Na prática, sim, no dia a dia, o que eu tenho que praticar, o que eu tenho que fazer para ser luz do mundo? Muito bem, você tem que fazer isso. Tudo que você for fazer, faça com excelência, meu filho. Os discípulos de Jesus são reconhecidos como pessoas que tudo aquilo que eles fazem tudo bem feito. Os discípulos de Jesus são reconhecidos e a luz deles brilham. Quando eles estão envolvidos em alguma coisa, eles fazem o melhor que eles podem. Eles sempre fazem o melhor. Então, os discípulos de Jesus, quando chegam no ambiente de trabalho, eles devem ser reconhecidos no ambiente de trabalho como alguém que faz aquilo que faz da melhor maneira possível. Aqui na repartição não tem ninguém que faz que nem aquele cara lá. Aqui na empresa não tem ninguém que trabalha como aquele lá. Aqui nesse ambiente de trabalho não tem ninguém mais excelente do que aquele fulano ali, do que aquela irmã lá. A luz deles brilham. E eles são reconhecidos porque tudo aquilo que faz com excelência. Faz da melhor maneira possível. Uma pessoa que diz que é crente, irmão, cumpre prazo. Não atrasa. Uma pessoa que é discípulo de Jesus, que fala que chega às 8, chega às 8. Uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus, se fala que vai pagar amanhã, paga amanhã. Uma pessoa que é discípulo de Jesus, que tem uma tarefa para fazer, não deixa para o dia seguinte, não empurra com a barriga. Ela quer cumprir logo a tarefa.
As pessoas que dizem que é crente, que é discípulo de Jesus, quando estão fazendo alguma coisa, faz aquilo que é certo. Ela não lança a mão daquilo que é errado. Os discípulos de Jesus pagam as suas contas. Os discípulos de Jesus são excelentes no agir. E sabe por que eles fazem tudo com excelência? Porque já sabem que não faz para os homens. Eles já sabem que tudo aquilo que eles fazem para a glória do Senhor. Então, cumprir a missão é saber que nós somos enviados para este mundo como o sal da terra e como luz do mundo. Foi assim que Deus enviou Jesus. João começa o seu evangelho dizendo, ele é a luz que ilumina todo homem. E agora Jesus está dizendo assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Vocês são a luz deste mundo, vocês são o sal dessa terra. Falta a gente entender isso. Me desculpe, mas falta. Porque se a gente entendesse que nós somos isso aí, a gente saberia que aquilo que a gente faz no local de trabalho, na vida profissional, que aquilo lá é sagrado, é santo. Que nós temos uma missão para cumprir. E quando nós fazemos uma coisa bem feita, a luz de Jesus brilha. Então eu vou para o emprego amanhã, e aquilo que eu chamo de serviço secular, que todo mundo pode chamar de serviço secular, eu digo, isso aqui é uma obra divina. Isso aqui é uma obra santa. Eu não faço para os homens. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele vai dizer, tudo aquilo que vocês forem fazer, façam de todo o coração. Porque vocês não estão servindo aos homens, mas estão servindo ao Senhor. E dele, do Senhor, receberão a recompensa. Então, aquilo que eu faço na vida profissional é sagrado, meu irmão. Para de empurrar com a barriga. Para de ficar tanto tempo no Facebook, no WhatsApp. Para de fingir que trabalha. Aquilo que você faz é santo. Assim brilha a sua luz diante dos homens. Brilhe. Faça com excelência aquilo que você tem para fazer. Cumpra prazo. Cumpra tarefa. Faça tudo o que você tem que fazer. E lembra, aquilo que você faz é sagrado. Tudo aquilo que você faz reflete a luz de Cristo, irmãos. Tudo aquilo que você faz no meio da tua família reflete a luz de Cristo. Então você não pode ser o chato da casa. Porque é tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz vai refletir a luz que Jesus te deu. Uma pessoa porque é discípulo de Jesus, porque é crente, trabalha com excelência. E uma pessoa que trabalha com excelência ilumina o seu ambiente de trabalho. Um professor de rede pública ou não, se faz com excelência, a luz de Jesus brilha naquele local. Um advogado que exerce a sua profissão com excelência, entendendo que aquilo que faz é sagrado, vai iluminar o ambiente de advocacia dele. Um profissional liberal que trabalha com excelência, ilumina tudo à sua volta, irmãos. A luz de Jesus tem o poder de alcançar outros. E você é a luz de Jesus. Você é a luz. Jesus vai dizer assim, brilha a vossa luz, para que o Pai seja glorificado. E a luz de vocês que vai brilhar não é de vocês, é emprestada de Jesus Cristo. Então, logo, tudo aquilo que eu faço é santo. Tudo aquilo que eu faço é sagrado. Porque essa é uma das propriedades da luz. A luz não tem como conter. Dificilmente você vai conter uma luz. Mas tem uma outra coisa também. Como é que eu posso ser luz do mundo, pastor? Bom, por meio da ética, meu irmão. Difícil ser luz neste mundo e principalmente ter ética nesse mundo. Eu sei que não é fácil. A nossa sociedade é marcada por corrupção. É uma cultura pluralista, egoísta. E toda pessoa que quer ser ético nesse mundo aqui vai ser perseguido pelo simples fato que quer ser ético. A gente é chamado no mercado de trabalho, no mundo corporativo, a dançar a música que está sendo tocada. E toda vez que você fala isso aqui está errado, não é ético, você vai ser perseguido, você vai levar prejuízo. Mas Jesus avisou isso. Jesus disse assim, me perseguiram a mim. Se eu sou o Senhor e Mestre e a mim me perseguiram, também vão perseguir vocês. Todas as vezes que vocês tentarem ser ético, vão perseguir vocês. Agora, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome.
Felizes serão vocês quando vocês lá no ambiente de trabalho estiver sendo perseguido, e está sendo perseguido porque é ético, porque a minha luz irradia de vocês. É óbvio que tem um monte de cristão que se diz cristão, que é perseguido, e não é perseguido porque é ético ou porque é discípulo de Jesus, é perseguido porque é ranzinza. Tem muitos que é perseguido porque é chato. Alguns são perseguidos porque são cri-cri. E isso não tem nada a ver com espiritualidade. A pessoa não é perseguida por causa de Jesus Cristo, mas é perseguida porque é insuportável. Os discípulos de Jesus não são assim. Mas os discípulos de Jesus, toda vez que fizer uma opção por aquilo que está certo, por aquilo que é ético, vai ser perseguido. Então deixa eu dar um alô para você. Lá no ambiente de trabalho, você está assim há 10 anos numa boa, ninguém se levanta contra você, se pergunte. Você está sendo ético? Possivelmente não está sendo ético se for discípulo de Jesus. Não, estou lá no meu trabalho, não tem nenhuma luta, meu chefe é uma beleza, todo mundo me adora, lá está tudo bem, possivelmente você não está sendo ético. Se for discípulo de Jesus, não está sendo ético. Porque todos aqueles que são éticos, que fazem aquilo que é certo, vão ser perseguidos todos aqueles que decidirem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos, diz a palavra. Então você está lá no emprego e é tudo um mar de rosa. Bom, de duas coisas uma, meu amigo. Ou você nunca foi discípulo de Jesus, ou é um discípulo de Jesus que tem faltado com a ética, não tem sido luz aonde está trabalhando. E aí não cumpre a missão, meu irmão. A luz, ela tem duas características, a luz. E Jesus vem e diz assim, olha, Wellington, você é a luz do mundo, meu filho. Pelo simples fato de você ser meu discípulo, eu coloquei dentro de você a minha luz e você é a luz do mundo. Agora eu vou te falar uma coisa, a luz, ela tem duas características. A luz, ela é referência para as pessoas. É como um farol na escuridão, que o navio olha para ele e vê a referência daquele farol para saber qual o trajeto que tem que fazer. Então todos aqueles que a luz de Jesus brilha na vida deles, eles são referência para as pessoas que estão lá em volta. De forma prática, irmão. No dia a dia. Alguém vai sentar perto de você e falar assim, cara, você é uma referência para mim. Olha, eu estou com um problema aqui no meu emprego, mas você, de todos que trabalham aqui, você é uma pessoa que eu posso conversar e pedir uma orientação. A luz é referência, meu irmão. Referência. Nós vivemos num mundo onde está difícil ter referência. Os jovens de hoje não estão tendo referência. Os jovens de hoje estão indo para o casamento e não está tendo referência de família. Só vê família desmontada, só trem brigando, papapá. Como falta referência nos dias de hoje, como falta luz do mundo, como falta gente. Mas que extraordinário quando alguém chega e olha para a gente e diz, cara, você é referência para mim, você é modelo. E eu quero imitar você. Que extraordinário que é isso. Que responsabilidade. Mas a luz também tem uma outra característica, irmãos. Outra. Eu não tenho uma lanterna, mas pega uma luz e coloca assim, ó, na cara da pessoa. A luz incomoda. As luzes aqui não incomodam, porque ela está lá no alto, assim, mas coloca uma luz no teu rosto. Incomoda. O discípulo de Jesus, quando Jesus diz assim, eles são a luz do mundo, está dizendo assim, olha, você vai incomodar, hein? Você vai ser referência e vai incomodar as pessoas. Não vai ser fácil, não. Mas você vai incomodar, sabe por quê? Porque você é a luz do mundo. E a luz incomoda. A luz, ela serve de referencial, mas a luz também, ela gera incômodo. Incômodo. Então, nós temos uma missão para cumprir. E Jesus vem e diz assim, não sejam incoerentes. Porque a mensagem de vocês tem que ser coerente com a vida de vocês. Porque uma coisa vai militar contra a outra. E aí, para ajudar a gente a ter coerência, ele diz assim, vocês é o sal da terra e a luz do mundo. Vocês, quando chegam no ambiente, pelo simples fato de vocês estarem presentes, o ambiente melhora.
O ambiente melhora. Vocês, no mínimo, preservam o ambiente que estava lá, não deixa pior. Mas vocês também são a luz do mundo. E você pode brilhar como luz, fazendo tudo com excelência, tendo ética. Mas lembra de uma coisa, a luz, ela tem duas características fundamentais. Ela é referência. Se você é meu discípulo, você tem que ser referência para as pessoas que estão lá. Se você foi salvo, aonde você está, no teu ambiente de trabalho, na tua família, você deveria ser referência. Imagina na tua casa, alguém com problema lá, vem e liga para você, olha, eu sei que você é crente, que você é de Jesus, você é referência, e eu estou ligando para falar para você que eu estou com problema. E você pode me ajudar. A luz é isso, é referência. A luz também incomoda. Uma luz incomoda, duas luzes incomoda mais ainda. Um casal que é luz, irmãos, incomoda muito mais a família. Se os filhos então também são luz, vai incomodar, mas vai incomodar muita gente. O problema é quando a gente não incomoda ninguém com a nossa presença. É preocupante, irmãos, quando a gente não consegue incomodar ninguém. Você quer alcançar os seus parentes e amigos, amém? Eu penso que quer. Quer ou não quer? Então, eu vou dar algumas dicas para você cumprir a sua missão dentro da tua casa. Por que dentro da tua casa? Por causa da palavra de Deus. Lá no capítulo 1 de João, vai dizer que os discípulos de Jesus começou pela própria família. Filipe, quando encontrou Jesus, correu para encontrar seu irmão Simão Pedro e disse, eu encontrei o Messias. A gente começa a cumprir a missão onde, pastor? Dentro de casa, meu irmão. No meio da família. Junto com os nossos queridos. Antes de pensar em missões mundiais, eu estou pensando na missão que eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha própria família. Bom, e como é que nós devemos ser luz, sal da terra, se eu quero alcançar os meus parentes com o Evangelho de Jesus? Bom, eu tenho algumas dicas para você. Pode passar. Qual que é o tempo dos teus queridos? Eles estão vivendo em que tempo? Porque tem uma hora que a gente tem que preparar o terreno para plantar. Tem uma hora, assim, que eles não estão prontos para ouvir a mensagem. Não adianta você chegar lá e ficar falando para eles, olha, Jesus te ama, Deus é bom, você tem que ir para a igreja, você tem que mudar a tua vida. Eu estou te perguntando assim, eles estão prontos para escutar você falar isso? Eles estão prontos para receber uma mensagem dessa, uma fala dessa? Irmãos, deixa eu te falar, eles não gostam da igreja. E não gostam muito de você porque você é crente. Eles só não te falam. Eles não querem saber das coisas de Deus. Eles não querem saber que pode se relacionar com Deus. Esse é um tempo de coração duro. E se é um tempo de coração duro, então é um tempo de preparar a terra. É um tempo que nós precisamos arar o coração deles. E como é que eu vou arar o coração? Como é que eu vou preparar o terreno dos meus queridos, pastor? Bom, primeiro com atos de bondade. Deixa as pessoas perceber que a bondade de Deus habita em você. Tem atitude de compaixão com eles. Seja amoroso com eles, independente da vida que eles estão tendo. Demonstre amor de Deus para eles. Seja ético com eles. Não fica nessa aí, eu sou crente, ele não é, para lá e eu para cá. Demonstre bondade, demonstre amor de Deus. Abrace eles. É tempo de arar a terra, é tempo de preparar o solo. Não vem com esse chavão, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que mudar a vida. Não. Eles não estão prontos para ouvir você falar isso. Então não faz isso. É tempo de preparar o coração, é tempo de dar uma mexida na terra. É claro que depois tem um tempo que a gente semeia a semente. O terreno está pronto, a terra está preparada, aí a gente joga a semente, né, irmão Tacides? Se está pronto para plantar, o que a gente faz? A gente planta. E como é que a gente planta, pastor? Dá um livro para eles. Dá um CD para eles. É aniversário de alguém, dá uma Bíblia para eles. O terreno está pronto, fala um versículo para eles. Hoje estou te ligando para te falar um versículo bíblico.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lança semente, agora o terreno está pronto. Se o terreno está pronto, dê uma palavra. Dê uma palavra. Depois cultiva, meu filho. Não desiste, não. Ah, pastor, já falei 1000 vezes. Mas você falou, mas ele não escutava. Ele não estava pronto para ouvir. Você joga uma sementinha hoje, quer colher no outro dia, não é assim que funcionam as coisas. Chega uma hora que a gente precisa cultivar aquilo que plantou, a gente tem que ir lá ficar regando. Dá outro CD. Dá mais um abraço. Se dispõe a não desistir. Cultiva aquilo que você plantou, aquilo que você jogou. Você deu foi uma palavra, joga água naquilo. Porque uma hora cresce e dá fruto. E você diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem processo, irmãos. Você está aqui 10, 15, 20 anos, ainda está meia boca? Agora você quer que o teu parente no outro dia seja uma outra pessoa? Você tem que mudar a sua vida? Está todo mundo aqui em construção, irmãos. Eu sou uma delas. Eu, como pastor, eu sou tão cobrado, que a minha vontade é colocar uma plaquinha assim. Vou fazer lá, pedir para a Camila fazer e colocar na conta da PIB, né? Tenha paciência comigo, estou em construção. Seja paciente comigo, estou sendo construído por Jesus ainda. Eu não estou pronto. Se eu não estou pronto, meus parentes que têm o coração duro, precisa de muito serviço meu. Arar a terra não é fácil, gente. Quem vive no campo sabe disso. Vamos cantar?